Olá, meus irmãos, paz eterna para vocês. Melhor noite aí para você, ou dia, não sei quando vocês estão vendo essa mensagem. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de você estar inscrito nesse canal. E você que está chegando agora, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas para que vocês possam receber a notificação. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema para a nossa meditação, para o estudo dessa noite. O reino de Cristo. O reino de Cristo vai vir ou o reino de Cristo já passou? Porque há 2000 anos a igreja está esperando que Cristo um dia vai reinar sobre esse mundo. Qual mundo? O mundo físico. Ele viria em carne de novo. Como seria um mundo aqui na terra, o reino de Cristo? Então vamos entender um pouco, nós que defendemos a escatologia consumada, tudo já se fez novo, nós já nascemos no novo de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, nós vamos estar lendo. Diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se você for ler o capítulo todo, Paulo vai estar falando da ressurreição. Ressurreição de corpos físico ou ressurreição daquele estado de morte de Adão. Aonde ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então aqui Paulo está declarando que Cristo iria entregar o reino ao Pai, assim como o Pai se fez filho um dia, quando ele tivesse destruído todo o poder, todo o império do primeiro século, aquele império que levava o povo a Deus daquela velha maneira, naquele pacto velho, quando ele tivesse destruído todos aqueles inimigos, ele se sujeitaria ao Pai, ele entregaria o reino ao Pai, e o Pai seria um em todos. Então hoje, nós que entendemos a obra consumada, nós nunca tivemos no reinado do Filho. Porque quem esteve no reinado do Filho foi o primeiro século. Foi quem creu em Cristo, quem saiu da antiga aliança, foi purificado dos seus pecados, eles passaram a reinar com Cristo. Mas se o Apocalipse 20 não diz que eles reinariam 1000 anos com Cristo? Sim, mas 1000 anos é 1000 anos literal? É uma palavra de linguagem? Ou é literal mesmo, 1000 anos? Ou isso era conhecido como metáfora? Davi diz: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 lá fora. Então 1000 anos ali, meus irmãos, era do nascimento de Cristo até a consumação do século, que foi no ano 70. Uma geração foi embora. Então ali era o reinado de Cristo. Depois, aquela manifestação de Cristo acabaria e Deus seria um em todos. É o que nós somos hoje, morada de Deus. Não passemos pela graça nem pela lei, nós já viemos no reino do Pai. Eles herdaram o reino, nós já nascemos nele. Vamos continuar. O nascimento do rei. Como um rei nasce e não reina? Não existe, irmão, esse ensinamento, ele é errôneo. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efratá, posto
posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus seria o rei de todo mundo ou seria o rei de Israel? Jesus nunca seria o rei de todo o universo. Ele seria o rei de Israel. Nasceu hoje em Belém o rei de Israel. Nós vamos estar entendendo melhor na frente. Lucas capítulo 1, versículo 30, que vai dizer assim: disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a qual porá o nome de Jesus. Jesus era filho de Deus no céu ou era filho de Deus na terra? Para muitos, Deus teve um filho Jesus lá no céu. Mas não, ia nascer um filho e ia se chamar Jesus. Era um ser humano, onde era o próprio Deus habitando naquele corpo. Versículo 22. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Seria chamado Filho do Altíssimo. Ele não era, lá no céu, na eternidade não tem Jesus. Existe um Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi era no céu ou era na terra? Então o reinado de Jesus, meus irmãos, era um reinado no mundo todo ou seria em Israel? Versículo 33. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas se não, o reino de Cristo não teve fim. Teve fim para aquele cenário, que era o rei. Ele reinaria, o reino dele não teria fim, porque nenhum reino poderia tomar esse reino dele. O seu reino seria de eternidade e eternidade. Mas quem reinaria? Jesus ou o próprio Deus, depois que ele concluísse aquela manifestação de filho? O seu reino, que ele devolveria ao Pai, seria o reino eterno, era o reino de Deus. É chegado entre vós o reino de Deus. O reino era de Deus, mas foi dado todo o poder a Jesus. Mas tinha um período para esse reino ser estabelecido, e depois ele voltaria para o Pai novamente. João capítulo 1, versículo 49. Respondeu Natanael: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Toda a Bíblia diz que Jesus era o rei de Israel, o rei de Judá. Então não é o planeta todo, era ali, em Israel, o rei de Israel. João 12:30. Respondeu Jesus: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. É agora, hoje, no século 21, ou o juízo era para aquela geração? Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe desse mundo, segundo a teologia, é o diabo. Se fosse o diabo mesmo, ele seria expulso no primeiro século, ou você não acredita na Bíblia. Vamos ler de novo. Agora, há 2000 anos atrás, será expulso o príncipe deste mundo. Quem era o príncipe daquele mundo, meus irmãos? Quem governava aquele mundo?
Quem era o príncipe dele? Não eram as autoridades israelitas, não era os sacerdotes, não era aliado com Roma, não era eles que governavam aquele mundo ali. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Alguns que aceitassem ele, ou todos seriam atraídos por ele, pelo aquele príncipe, pelo aquele rei. Então, quando ele, o príncipe, seria julgado quando? Quando Jesus morresse e ressuscitasse. Aquele mundo já não valia mais nada. Ia vir ao fim, aquele governo daquele mundo, as trevas que imperavam, o pecado de Adão, a transgressão da lei, aquele mundo seria julgado. No ano 70 ele caiu de uma vez por todas. O reino não era aparente. As pessoas hoje têm em mente que o reino de Deus, alguém vai ver ele. Um dia essa terra vai ser transformada e vai ser uma maravilha. Mas o quê? Que maravilha! Jesus disse que o seu reino não era físico. O reino é no espírito. As pessoas vão morrer seco, mas nunca vai ver reino de Deus, porque o reino de Deus não vê. Ele é de dentro para fora. É o que a Bíblia diz, Lucas 17:20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eram doutores da lei. Quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, você nunca vai ver ele. E nem os escribas viram, nem os fariseus, porque era dentro. Nem dirão ele ali, ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando é que a liderança vai entender o que é reino de Deus? A liderança hoje ensina as pessoas, um dia nós vamos ir para o reino. Não existe isso. O reino já chegou há 2000 anos atrás. O reinado de Cristo era do século I até o ano 70. Ali é o reinado de Cristo. O reino não era daquele mundo. Então o reino de Cristo, meus irmãos, não era daquele mundo judaico. Não era do mundo físico. Era um mundo, um reino no espírito, onde ele era o rei. O rei de quem? De Israel. Mas aqueles que entendessem esse reinado no espírito. João 18:36. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. As pessoas pensam que esse versículo está dizendo que o reino de Jesus não era desse mundo. Não era do mundo ali. O mundo que Jesus estava falando era o mundo de Adão. Era o mundo das leis de Moisés. Era o mundo do primeiro pacto. Era um mundo baseado naquele sacrifício e obrações de sacrifício de animais. Não era daquele mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, se o reino de Jesus fosse físico ali, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui, não é da onde? Do mundo físico. O reino de Deus é no Espírito. Ninguém vai ver, ele já disse. O reino era para os eleitos. Quem eram os eleitos? Era a pessoa que Deus escolheu para ser salvo? Ou era aqueles que recebiam a mensagem e acreditavam no Evangelho? Esses eram os eleitos. Se tinha condições para os eleitos ser salvos? Tinha.
precisava crer. Ah, mas isso é um absurdo? Não, irmão. Eles eram eleitos para aquela convocação para sair do reino das trevas para o reino da gloriosa luz. Eles não foram eleitos, escolhidos lá, esse aqui vai para o reino, esse aqui não. Não é assim. Eleitos porque eles foram elegeram ali para aquela situação, para o reinado de Cristo. E aqueles que ouvissem a voz de Deus, crescem no Evangelho, sairia do reino das trevas e seria transportado para o reino da luz, para reinar em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles saíram das trevas, saíram do escuro ou saíram do engano? Trevas aqui, meus irmãos, era falta de conhecimento. Eles perderam o conhecimento de Deus e ficaram no mundo da escuridão, nas trevas, sem conhecimento. Eles precisavam vir para a luz, obter o conhecimento de Cristo para poder reinar com Cristo, ser arrebatado daquele reino das trevas e ser transportado para o reino. E eles foram escolhidos para anunciar essas maravilhas que Pedro estava falando. Os eleitos foram transportados para o reino. Então, quem eram os eleitos? Aqueles que crescem. A Bíblia diz que, pela vontade de Deus, que todos se salvasse para a eternidade, depois da morte, ou salvar daquele juízo que viria sobre Israel. Daquele juízo que viria sobre Israel. Paulo diz: quando nós éramos inimigos, nós fomos salvos pelo sangue. Agora seremos salvos do juízo. Meus irmãos, havia um juízo dentro de Jerusalém, baseado na Torá, na antiga aliança. E quem não aceitasse a Cristo, ele sofreria um juízo, porque Deus julgaria mais uma vez o seu povo, o povo de Israel. Porque deixaram as promessas de Deus, deixaram o primeiro pacto e agora vem o último pacto da graça para transportar eles para o reino de Cristo. Se eles não crescem, eles seriam mortos no ano 70, e foi o que aconteceu. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que vai dizer assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportou ou vai transportar? Para muitos que acreditam que um dia Cristo vai reinar, esse versículo então está errado. Está dizendo que nos transportou. Transportou eles. Então, vamos voltar aqui. Colossenses 1, 13. E que nos tirou eles do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eles foram transportados, saíram das trevas, da falta de conhecimento de Deus, e foram transportados para o reino do Filho. O reino vai vir ou já veio? Paulo está dizendo que eles foram transportados. E se você for ler Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 6, Paulo está dizendo que eles nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Eles foram ressuscitados e assentaram no reino celestial, assentaram com Cristo, no reinado de Cristo. Versículo 14. Em que temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Nossos pecados não é nossos hoje, era o deles.
Pecado era transgressão da lei. Todos aqueles que transgrediam a lei de Moisés cometiam o pecado. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Meus irmãos, potestade, isso aqui era a autoridade, não é demônios, igual as pessoas dizem. Era poderes, potestade, poder, príncipe das trevas, era príncipe. Quem eram os príncipes daquele mundo? Quem era esse povo todo? Eram as autoridades que mataram Jesus, é que dominava aquele século. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. E o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quem era esse? Era Cristo. Quando Deus veio ao mundo através de Jesus, o poder foi dado ao Filho, o primogênito, que nasceu ali, que era filho de Deus. Nasceu do ventre de Maria. Era o próprio Deus encarnado em um homem. Não existe três deuses, meus irmãos. Existe uma manifestação. Por isso que Paulo diz: só há um Senhor, um só Salvador, a qual se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas é um Deus só. Colossenses capítulo 2, versículo 14, que vai dizer assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, contra eles, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Onde é que havia um escrito de dívida? É contra nós? Era contra eles. O que era contra eles? Os 613 mandamentos eram uma dívida. Ninguém conseguia cumprir, e todos que viviam aquele presente século estavam endividados. Devia, porque a lei mostrava o fracasso e eles eram pecadores. E ele riscou o escrito de dívida que havia contra eles nas suas ordenanças. Versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e dele triunfou na mesma cruz. Então, quem Jesus destruiu? Todo aquele império, os principados e potestades, todos aqueles que tinham a lei, como os doutores da lei, e acusavam os mais fracos. Quando Cristo vai, paga o preço, rasga a dívida, acabou. Ninguém, se você continuar lendo o versículo, ninguém poderia julgar as pessoas mais baseadas naquela lei. Aqueles que crescem, realmente aquela lei ele já estava isento daquela lei, porque o sangue de Cristo tinha purificado a mente deles. 1 Coríntios capítulo 15, voltando lá ao início da nossa mensagem, para nós entendermos que o rei tinha nascido, ele seria o rei de Israel, e o seu reino seria eternamente. Não quer dizer que ele seria rei. O seu reino seria de eternidade a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim. O fim de quê? O fim daquele século. O fim do sacrifício. O templo iria cair. Aquela forma de culto já não prestava mais, mas deixaria de existir.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído o quê? Todo o domínio. Quem dominava aquele império, aquele templo de Salomão? E toda a autoridade, e todo o poder. Quando é, Simão, que esse poder, esse império foi destruído? Meus irmãos, enquanto Jerusalém estava de pé, esses dominadores, potestades, os governadores ali do mundo religioso, eles tinham força, porque para derrubar aquele templo, se Jesus não derruba ele no ano 70, se Roma não invade Jerusalém, ele estaria lá até hoje, dominando todo o mundo, através das leis de Moisés. Mas Jesus disse que Jerusalém seria cercada, sitiada, e o templo seria destruído na consumação do século. E é o que aconteceu. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então hoje, Jesus tem inimigo hoje? Jesus está reinando hoje? Quem é o inimigo de Jesus? Era necessário que Jesus reinasse o nascimento, morte, ressurreição, e ele agora reina sobre os séculos dos séculos. Ele estava reinando, todo o poder foi dado a ele. Ele mesmo disse: todo o poder me é dado. Então, quando Jesus morre e ressuscita, o poder foi dado todo para ele, porque ele venceu a morte. Então, o reino dele é do nascimento até o último dia, depois que ele tivesse destruído todo o império. Que império? Império romano lá, religioso, que Roma e Jerusalém, eles fizeram um acordo dentro de Jerusalém, e eles eram dominado pelo governo de Roma. Então todo o império ali era uma mistura de religião com o império romano. Então é eles que dominavam. Eles botavam quem eles queriam lá no cargo. Então quando ele destruísse todo aquele império, quando o império caiu, quando o templo caiu, meus irmãos, acabou o dízimo, acabou o sacrifício, acabou tudo. Então quando isso acontecesse, quando ele colocasse todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele entregaria o reino ao Pai. E aí o Pai seria um em todos. É o que nós vivemos hoje. Mas infelizmente é a minoria, né, que entende isso. Glórias a Deus que pela tecnologia, pelo conhecimento, muitas pessoas já têm se libertado disso. E nós que desfrutamos dessa maravilha, nós nunca passamos pelo reino de Cristo, porque o reino de Cristo, meus irmãos, foi uma manifestação. Quando nós viemos na terra, depois do ano 70 para cá, nós já viemos no tudo novo de Deus. Eis que tudo se fez novo. Então hoje, irmão, o que nós temos que fazer? Para quê? Para viver bem, tudo bem. Todas as religiões hoje, meus irmãos, é uma tentativa de religar o homem a Deus, mas isso nenhuma pode fazer, porque o homem já foi ligado a Deus. Ainda que alguns estão no sono da indolência. Eles não conseguem entender isso. Boa parte desse conhecimento, muitas pessoas escondem ele, outros têm medo, muitos, eles têm até esse conhecimento, mas eles não querem deixar, porque esse conhecimento te dá liberdade. Para você errar, não, dá liberdade para você conhecer o Pai, conhecer o reino e viver nesse reino. Mas as pessoas já acostumaram a ter um líder para levar eles a Deus e dizer regra para eles. Parece que
Deus não mora nele. A Bíblia diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, é o próprio Deus. Mas as pessoas ainda querem um guia ainda. Nasceu hoje o guia de Israel. Cristo era o guia que levava eles a Deus. Levou eles a Deus. Agora Deus precisa reinar em nós. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o que tem falado mais alto nas nossas vidas? Será que é a carne? Será que é o espírito? Ou o que é? Então, quando eu e você entendemos que Deus mora em nós, realmente nós precisamos andar nesse caminho e deixarmos ser guiados por Deus. Então, meus irmãos, está aí a mensagem. O reino de Cristo foi do ano 1º até o ano 70. Passando disso, nós já nascemos no reino do Pai. Já nascemos no reino dos céus. Valeu, melhor noite para você, paz eterna. Até uma outra próxima oportunidade.